Hoje é de grande relevância e com certeza despertará a sua curiosidade. E nesse vídeo vamos responder a todas essas perguntas e muito mais. O que é a alma? A alma, ela é mortal? Será que ela morre? Quantas almas você tem? Os animais também são almas? A Bíblia responde a todas essas perguntas e de forma bem esclarecedora. O termo original em hebraico, que é nefesh, e o grego, que é psique, traduzidos, note, como alma, refere-se ao ser vivo como um todo. Observe novamente, refere-se ao ser vivo como um todo, e não a algo separado que exista dentro do corpo. Vejamos a declaração clara no relato de Gênesis, capítulo 2, versículo 7, sobre a criação do primeiro homem, Adão, que diz assim: Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou em suas narinas o fôlego de vida. E observe agora, e o homem se tornou alma vivente. Observe, se tornou alma vivente. Observe a importância do verbo se tornou nessa passagem. O texto não diz que Adão recebeu ou passou a ter uma alma. Antes, ele se tornou uma alma vivente. Isso mostra que Adão não recebeu uma alma imortal separada do corpo. Pelo contrário, ao ganhar vida e passar a respirar, ele se tornou uma alma, um ser vivo. Adão se converteu em uma alma. Ele não obteve uma alma distinta de si mesmo. Essa declaração direta das Escrituras é muito clara e remove qualquer ambiguidade. O primeiro homem se tornou um ser vivente. Ele não foi dotado de uma suposta alma imaterial e eterna. Essa verdade bíblica precisa ser compreendida para rejeitarmos noções não bíblicas sobre a alma. A Bíblia diz que a alma pode comer, trabalhar, sentir fome e obedecer às leis. Vejamos alguns exemplos. Já estava quase esquecendo. Todos os textos da Bíblia que eu citar nesse vídeo será da versão da Bíblia Rei Jaime. Vamos começar? Observe o primeiro, Levítico capítulo 7, versículo 20, que diz assim: Mas a alma que comer da carne do sacrifício das ofertas de paz, que pertence ao Senhor, tendo ela sobre si a impureza, observe o texto, a parte principal, aquela alma será extirpada de seu povo, ou seja, será morta. Observe também Levítico capítulo 23, versículo 30, que diz assim: E qualquer que seja a alma que fizer algum trabalho nesse mesmo dia, esta mesma alma, observe, eu destruirei dentro do seu povo. Note, destruirei dentro do seu povo. Veja também no relato de Romanos capítulo 13, versículo 1, que fala da alma obedecendo às leis. Outra atividade do indivíduo como um todo. Note o que diz: toda a alma, observe, toda a alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridades que não venham de Deus, e as autoridades existentes foram ordenadas por Deus. Portanto, fica evidente pela própria palavra de Deus que a alma não é uma parte imortal dentro do corpo, mas sim um ser humano vivo na sua totalidade. Um ponto muito importante sobre a alma, que ela é imortal, ou seja, ela sobrevive. A resposta das Escrituras é muito clara: não, a alma ela pode morrer. Veja um exemplo claro que diz no livro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 4. E o 20 também afirma, a alma que pecar, observe, essa certamente morrerá. No antigo Israel, a punição para graves violações era que a alma fosse cortada, ou seja, a pessoa seria morta. Vejamos o exemplo, Êxodo capítulo 31, versículo 14. Por favor, abra a sua Bíblia que está na sua casa e confirme esse texto. Êxodo 31, versículo 14. Portanto, guardareis o sabate, porque é santo para vós.
todo aquele que o profanar certamente morrerá, pois todo aquele que fizer qualquer trabalho nele, observe, esta alma será cortada do seu povo. Além disso, algumas passagens bíblicas usam o termo literal alma morta para se referir a um cadáver, como em Levítico capítulo 21, versículo 11 e também Números 6:6. Embora muitas Bíblias traduzam como cadáver ou morto, o original hebraico usa a palavra nefesh, que significa alma. Portanto, a própria palavra de Deus deixa claro que a alma não é imortal, mas pode morrer. Esse entendimento bíblico é oposto à ideia grega de uma alma inerentemente imortal, separada do corpo, pois as Escrituras ensinam que a alma é o ser vivo que pode perecer. A Bíblia também usa a palavra alma como sinônimo de vida. Grave, a alma também pode ser usada como sinônimo de vida. Por exemplo, Jó 33:22 utiliza o termo hebraico nefesh, que significa alma, no lugar de vida. Além disso, há versos sobre arriscar ou perder a alma, ou seja, a vida. E nós podemos citar aqui 3 exemplos bíblicos: Êxodo 4:19, Juízes 9:17 e Filipenses 2:30. Isso ajuda a entender quando a Bíblia fala da alma sair de alguém, conforme o relato de Gênesis 35:18. Essa figura de linguagem se refere à vida chegando ao fim. Algumas traduções expressam isso como dar o último suspiro, conforme Gênesis 35:18, na Bíblia da linguagem de hoje. Portanto, fica claro que a Bíblia também usa a alma como um termo para a vida, mas uma evidência de que a alma não é uma entidade imortal separada de dentro do corpo, mas sim a própria vida do indivíduo. A crença de uma alma imortal separada do corpo não vem da Bíblia, mas sim da antiga filosofia grega. Conforme destaca a enciclopédia Barça, o platonismo exerceu maior influência sobre os teólogos cristãos do que a própria tradição hebraica das Escrituras. O texto bíblico não traz base para a visão dicotômica ou tricotômica do ser humano. A Bíblia adverte no livro de Colossenses capítulo 2, versículo 8. Note o que o apóstolo Paulo disse: cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não seguindo Cristo. Portanto, misturar crenças bíblicas com noções pagãs como a imortalidade da alma é perigoso e desagrada o Criador. As Escrituras ensinam que Adão se tornou alma vivente, não que ele recebeu uma alma imortal separada. Ao analisarmos toda a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, não encontraremos nenhum versículo que ensine que a alma ela é imortal. Pelo contrário, há dezenas de passagens bíblicas que afirmam claramente que a alma pode morrer. Vejamos alguns exemplos que comprovam isso. Vamos citar aqui apenas alguns. Note o relato de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 45. Diz assim: e assim está escrito: o primeiro homem, Adão, observe, foi feito alma vivente. O último Adão foi feito em espírito vivificante. Ou seja, esse texto deixa claro que Adão foi feito alma vivente. O relato de 1 de Pedro 3,20 diz: os quais em outro tempo foram desobedientes quanto à longanimidade de Deus, esperavam nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas foram salvas pela água. Esse texto deixa bem claro que apenas 8 almas, ou 8 pessoas, ou 8 vidas foram salvas, que foi a família de Noé. Jó capítulo 33, versículo 22, diz assim: sim, a sua alma aproxima-se da cova e a sua vida dos destruidores. Este texto deixa bem evidente que a alma ela vai para a cova. Em Atos 3:23, passa a nos dizer: e acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será destruída dentre o povo. Portanto,
esse texto deixa bem evidente que a alma que não escutar o profeta seria destruída. Segue também outras dezenas de textos, tanto das escrituras hebraicas como das gregas, que usam a palavra nefesh, ou psique, que significa alma, como mortal e sujeita à morte, como morrendo, sendo decepada ou destruída, quer que seja por sufocamento ou por correr risco de morrer e afogada, e também como descendo à cova ou ao Seol, que é a sepultura, como o da humanidade, ou sendo livrada dali. Depois faça uma pausa nesse vídeo e leia todos esses textos na sua própria Bíblia e medite neles, por favor. Em Mateus capítulo 10, versículo 28, observe o que diz: "E não temais os que matam o corpo, mas não pode matar a alma. Temei aquele", note, temei antes aquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Deixa eu explicar melhor essa passagem para você não ficar confuso. Em Mateus capítulo 10, versículo 28, Jesus avisou seus ouvintes a temer aquele que pode destruir tanto na geena, tanto a alma como o corpo. O que significa isso? Note que não se faz menção aqui de tormento de fogo da geena. Antes, ele diz para temer aquele que pode destruir na geena. Fazendo referência à alma separadamente, Jesus sublinha aqui que Deus pode destruir todas as perspectivas da vida de uma pessoa. Assim, não há esperança de ressurreição para tal pessoa. De modo que as referências à geena de fogo têm o mesmo significado que o lago de fogo de Revelação, o Apocalipse capítulo 21, versículo 8. A saber, a destruição, a segunda morte. Neste vídeo eu fiz um vídeo exclusivo explicando melhor sobre o lago de fogo. Não precisamos ter medo de Satanás ou de seus agentes humanos. É verdade que alguns talvez tenham o poder de causar o mal, até mesmo a morte. No entanto, o pior que eles podem fazer ainda é temporário, pois o Criador pode anular e, de fato, anulará qualquer dano causado aos seus servos fiéis, até mesmo ressuscitando-os. Apenas Jeová é digno de temor, profunda referência e respeito. Só Ele tem o poder de tirar a vida e toda perspectiva de vida futura, destruindo tanto a alma como o corpo, na geena. Felizmente, o Jeová não deseja isso que nos aconteça, conforme 2 de Pedro 3,9. Por causa da esperança da ressurreição, como servo de Deus, podemos sempre ter certeza de que estamos seguros. Temos a vida eterna à nossa frente, desde que permaneçamos fiéis. E não há nada que Satanás e seus comparsas possam fazer quanto a isso. Conforme Salmo 118, verso 6 e Hebreus 13, 6. É interessante que na Bíblia a palavra alma não só se aplica aos humanos, mas também aos animais. Isso mesmo, aos animais. Por exemplo, ao descrever a criação das criaturas marítimas, o relato de Gênesis capítulo 1, versículo 20 diz que Deus ordenou. Note, produzam as águas um enxame de almas viventes. Note, almas viventes. E no próximo dia criativo, o nosso Criador diz: produz a terra almas viventes segundo as suas espécies, animal doméstico, animal movente e animal selvático da terra, segundo a sua espécie, conforme Gênesis 1, 24. E também você pode observar Números 31, versículo 28, de modo que a palavra alma, conforme usada na Bíblia, refere-se a uma pessoa ou a um animal, ou a vida que a pessoa ou o animal tem. A definição bíblica da alma ela é simples, coerente e livre das complicadas filosofias e das superstições dos homens. Sendo assim, precisamos fazer a pergunta: segundo a Bíblia, o que acontece depois da morte? Também fiz um vídeo exclusivo explicando sobre esse tema. Depois assista para você entender melhor o que as Escrituras Sagradas ensinam sobre a morte. Portanto, ao fazer uma leitura abrangente e detalhada das Escrituras, torna-se evidente que elas não sustentam em momento algum a ideia de uma alma imortal. Essa noção foi inserida no cristianismo mais tarde sob a influência da filosofia grega, mas a Bíblia consistentemente apresenta a alma como um ser vivo que pode perecer. Precisamos nos
ater ao que a Bíblia diz sobre a alma, rejeitando ideias não bíblicas herdadas da filosofia grega. Isso é fundamental para compreendermos corretamente este assunto. Estamos chegando ao fim de mais este importante vídeo. Espero que essas informações apresentadas tenham sido valiosas para o seu crescimento bíblico. Antes de terminarmos, caso este canal tenha sido uma bênção, convido você a se inscrever e ativar as notificações. Desta forma será avisado quando novos vídeos forem ao ar. E se este conteúdo agregou à sua vida, mostrando a verdade, faça o favor de deixar o seu like e um comentário. Isso ajuda o canal a alcançar mais pessoas. Sinta-se à vontade também para compartilhar com amigos e familiares. Para aprofundar mais neste tema, gravei um outro vídeo complementar a este, analisando mais passagens e conceitos bíblicos sobre a alma. O link já está aparecendo em cima para você assistir em seguida. E se este vídeo abençoou você, escreva nos comentários: a alma, ela é mortal. Isso mesmo, a alma é mortal. Isso vai nos motivar a trazer mais conteúdos assim. Muito obrigado por ter ficado conosco até aqui. Sigamos estudando juntos a maravilhosa palavra de Deus. Um forte abraço e até o próximo vídeo.